Pronto. Carlos César levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Carlos? Carlos, não estou vendo ele aqui. Acho que saiu. Então vamos lá, pessoal. Como é que é o nome do nosso evento? O seu enriquecimento com licitações. Eu digo que eu sou suspeita, sabe, para falar de licitação. Que eu tenho aí hoje 14 anos como licitante e desde 2017 eu atuo também na fase interna dos processos licitatórios. E aí já exerci cargos de pregoeira, presidente de comissão de licitação, já estive como diretora de departamento de compras e também assessoria técnica com emissão de parecer sobre os processos licitatórios. E é justamente por conhecer esse mercado dos dois lados que eu digo que isso faz muita diferença quando a gente vai participar dos processos licitatórios. Então, a gente tem ali um feeling para saber quando é que o concorrente vai parar, quando ele não vai parar, quando ele continua ali dando lance, fala assim, olha, vamos parar por aqui e vamos ali para a estratégia de habilitação, porque senão a gente vai perder muito no preço. Não é, Sueli? Exatamente, isso mesmo. Então, o mercado de licitação, eu estou citando a Sueli, gente, porque eu já conheço a Sueli, eu conheci ela há exatos 31, 32 dias, e hoje eu faço assessoria para a empresa dela em licitações, e ela já está no mercado de licitações há muito tempo. Com a mudança da nova lei, surgem algumas, né, dificuldades de participação, e aí foi necessário a busca aí pela assessoria e pela consultoria. Ellen, e o que é isso, assessoria e consultoria? Nós vamos falar disso aqui hoje, como é que são as vertentes, né, de vocês trabalharem, de vocês atuarem com o mercado de licitação. E como eu disse, é um mercado fantástico e de N oportunidades, muitas oportunidades. A gente recebe, eu tenho 2 CNPJs cadastrados, que está recebendo em média por dia 100 avisos de licitação, nas mais diversas áreas. E olha que esses 2 CNPJs, eles estão voltados exclusivamente para Minas Gerais, não está a nível de Brasil, a nível nacional. Então, a gente tem essa opção de escolher, eu quero receber licitação do meu estado, eu quero receber licitação a nível de Brasil, que é a nível nacional. Então, é a gente licitante que faz essas escolhas. E existem as plataformas que vai nos direcionar, que vai chegar para nós os e-mails com as licitações já destinadas para o nosso segmento. Ellen, e esse evento hoje, ele é para quem? Ele é para quem quer realmente conhecer da nova lei de licitações, conhecer o processo de licitação, como que funciona, as oportunidades que tem aberta para todos, para os mais diversos nichos, segmentos, mas não é para aquela pessoa que acredita que licitação vai cair no colo e que ele vai ficar milionário da noite para o dia. Eu costumo dizer que tudo é o passo que você decide dar. Hoje, se você decidir vir para o mercado de licitação, você já está saindo à frente de muitos que não tomaram essa decisão. E que isso vai influenciar no seu resultado daqui a 6 meses, no seu resultado daqui a 1 ano. Então, não adianta pensar que é da noite para o dia. O meu processo de licitação, o meu primeiro processo de licitação, no ano de 2010, era abril de 2010, o valor dele era de R$ 4.000 para a prestação de serviço de 6 meses. Então, hoje, se você avaliar R$ 4.000, prestação de serviço de 6 meses, era para coordenar cursinho pré-vestibular municipal, toda a parte ali de coordenação de montagem de horário, de prova para alunos, simulados, coordenação de professores.
folha de pagamento de professores. Então, se você avaliar isso, R$ 4.000 é um valor hoje pequeno, mas eu costumo dizer, ninguém vai chegar aos 10.000 sem passar pelos 5, não vamos chegar aos 50 sem passar pelos 10, 20, 30 e assim sucessivamente. Para eu querer um faturamento de R$ 50.000 ou para eu querer um faturamento de R$ 100.000, eu tenho que começar por 5.000, 6.000, 10.000, porque é uma escada. E, acima de tudo, são esses valores, nessas licitações de contratos menores, que vai trazer para as empresas, para o CNPJ, experiência em participar de licitação e ainda atestados de capacidade técnica. O que é atestado, Hélio? Atestado é um certificado, é uma declaração atestando que a sua empresa forneceu ou prestou serviço de qualidade para o órgão público e que hoje é de suma importância. A gente consegue inabilitar licitantes pelos atestados de capacidade técnica. Se o atestado não é semelhante, não é compatível com aquilo que está sendo licitado, se o atestado não possui ali a descrição conforme a licitação exige, se não está nos padrões que o Tribunal de Contas exige. Então, é pelo atestado que a gente consegue ali, ó, lá no comecinho, aos poucos, a gente vai conseguindo atestados, e aí a gente consegue alçar voos maiores. Voos maiores, eu quero dizer licitação maior. O Carlos levantou a mão, quer dizer alguma coisa, Carlos? Não sei se ele está aqui. Tá. Estão conseguindo me compreender? Tá certinho? Então, licitação, gente, é sobre isso. É sobre você buscar empreender. É sobre você arriscar um negócio novo. E o que é que eu digo sempre? Qual que é a vantagem de licitar? A vantagem de você trabalhar direto para o governo é que você não precisa de um espaço, pagar aluguel de um espaço, você não precisa gastar ali com marketing, você não precisa inicialmente ter funcionários. É claro que à medida que você vai crescendo, que o seu negócio vai estruturando, você vai depender de funcionário, de colaborador. Mas de início, você consegue fazer sozinho. É o que eu chamo de eu presa. É eu no centro ali coordenando tudo. Tá certo? Então, hoje e amanhã, eu quero estar aqui para realmente trazer para vocês os caminhos de licitação, pontuar com vocês algumas mudanças da nova lei de licitações e também trazer para vocês um assunto que é escassez e prosperidade. Alguns de vocês, eu tenho certeza que durante ali, correu o dedinho na tela do celular, já deve ter visto alguns anúncios e algumas pessoas falando disso. E aí a gente fala assim, será se isso realmente acontece? O que é realmente que tem por trás de uma escassez e de uma prosperidade? E por que que a Ellen quer trazer isso para o universo aqui de licitações? Porque eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje, que ainda não conhecem o mercado de licitação, enfrentam dificuldades de trabalhar, de levantar cedo todos os dias, de trabalhar para outras pessoas, exercer ali uma carga horária bem cansativa, e elas não conseguem chegar ao final do mês com uma poupança, com um valor que elas consigam guardar para si, para fazer um investimento, ou comprar um carro, ou trocar uma casa, ou viajar, enfim, algo de conforto para você e para a sua família. E por que que isso geralmente acontece, Ellen? Porque nós temos medo de alçar novos voos, de alçar novas expectativas e traçar novos projetos para alcançar. E o medo nos limita. Tanto nos limita que ele impossibilita o nosso crescimento. E aí eu trouxe para vocês, compartilhar com vocês hoje,
Deixa eu ver se eu já consigo aqui. Um pouco de um assunto que eu trouxe para os meus alunos da mentoria DNA do Licitante, que é o workshop Como Prosperar com Licitações. E eu trouxe para eles, tá dando para vocês enxergarem, tá tranquilo aí? Uma entrevista de um livro bem comentado, que o livro chama Mais Esperto do que o Diabo. Quem quiser fazer leitura dele, eu vou deixar depois para vocês no grupo o link onde eu consegui fazer a compra desse livro, e que é um livro fabuloso e que abre a mente. E aí ele traz uma entrevista entre um psicólogo e o diabo, e ele fala: você deve saber, quando o psicólogo pergunta quem é você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Eu não tenho corpo físico, eu não sou uma besta com um garfo e um rabo com tudo. Eu consisto em energia negativa e eu ocupo a metade de cada átomo de matéria física e de cada unidade de energia mental e física. Vossa Majestade deve dispor de muitas ferramentas para acessar a mente humana. Descreva. Um de meus instrumentos mais astutos é o medo. Eu planto sementes do medo que crescem com pensamentos negativos. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, o medo da crítica, da perda da saúde, perda do amor, medo da velhice e o medo da morte. Fala sério, né, pessoal? Todo mundo tem esses medos. A gente tem medo de amar e não ser correspondida, tem medo de envelhecer e depender dos outros ou ficar acamado. Temos um medo incessante da morte. E aí, às vezes, a gente tem tanto medo da morte que a gente fala assim: ah, não vou viajar, não. A estrada está tão perigosa, está tendo tanto acidente. Ah, não, eu não vou de avião, que se esse avião cair. Então, por exemplo, muito comum, não vou entrar no mercado de licitações, porque a licitação já tem carta marcada e o governo não paga. Será mesmo, gente, que o governo não paga? Será que quem já está no mercado não tem recebido? A gente tem algumas situações, mas muito, 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 assim, mínimo os casos que não têm recebido. Eu trabalho com licitações há 14 anos, e se eu disser para vocês que tem uma nota que eu nunca recebi, eu estaria mentindo. Então, o medo, ele nos limita, ele nos deixa paralisado. E o medo, ele não é um sentimento que foi colocado por nós, pelo Divino Criador. Pelo contrário. Conte mais sobre o mundo que você habita. O tempo e espaço não existem para mim. Eu sou energia. Meu lugar favorito é a mente das pessoas. A quantidade de espaço que ocupo na mente depende do tipo de pensamento do indivíduo. Gente, tudo que vocês colocarem energia na vida de vocês, vocês vão conseguir realizar. Tudo. Não estou falando só de licitação, estou falando de absolutamente tudo. Aquilo que vocês falarem assim, eu vou fazer isso dar certo e eu vou trabalhar até que isso dê certo. Vai acontecer. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo é muito comum de acontecer. Às vezes chega uma pessoa perto de mim com energia muito negativa. Eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas, tá, pessoal? Daqui a pouquinho. Muito negativa. E nesse sentido de energia negativa, eu sinto uma carga assim, pesada nos meus ombros. A pessoa ela reclama, a pessoa levanta numa segunda-feira, ah, não, estou indo para aquele serviço. Gente, por mais que hoje vocês estão aqui buscando uma nova oportunidade de empreender, de fazer dinheiro, tá, gente? Porque adulto não ganha dinheiro, adulto faz dinheiro. Então, se vocês estão aqui hoje buscando conhecimento para fazer mais dinheiro, para empreender, para fazer um negócio de vocês darem certo, agradeça. Agradeça de vocês terem a oportunidade de ter esse conteúdo hoje de forma gratuita para vocês.
Agradeça de vocês, por mais que não esteja 100%, mas tem uma fonte de renda que vai fazer vocês chegarem em outro patamar. Então, o que eu tenho hoje para dizer para vocês é que não deixe que o medo limite vocês, que o medo trave vocês, que o medo deixe vocês na zona de conforto que vocês acham que é confortável e depois, quando vocês olharem para trás, vocês vão ver que não tinha nada de conforto ali. E era simplesmente você procrastinando, jogando lá para frente o que você já deveria ter feito há muito tempo. E que vocês depositem toda a gratidão a Deus e ao universo para que tudo volte para vocês muito mais do que em dobro. E vocês vão perceber na mudança, no dia a dia de vocês, o quanto isso faz diferença na vida e no empreendimento de vocês. Aqui é um pontinho, 4 slides de 34 slides que eu trouxe para vocês, simplesmente para que eu possa mostrar para vocês algumas questões sobre como realmente crescer, prosperar. E uma das chaves que eu trago hoje para você de prosperidade é que vocês não tenham medo e que vocês busquem ter gratidão, ainda que pelo mínimo, mas que vocês sejam gratos. Ser fiel no pouco, para que sejas fiéis no muito. Então, assim, se você hoje não agradece com o mínimo, será se você vai conseguir agradecer quando tiver muito? E aprenda a enriquecer, sempre mudando os conceitos que vocês têm da vida, de olhar. Esse slide que eu trago para vocês hoje é de uma apresentação do workshop Como Prosperar com Licitações, e que eu quero deixar ele disponível para vocês daqui mais uns dias. Mas é só para eu trazer a ponta do iceberg, que é muito, muito, muito a ponta, gente. As informações, elas vão muito além do que isso aqui. A gente traz com a gente mesmo um arquivo sobre medos, sobre concepções, sobre dinheiro, que marca a nossa vida. E a gente, às vezes, fala assim, nossa, faz sentido o que a Ellen disse. Aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia sobre o que a gente pensa do dinheiro, é que a gente vive duas situações sempre na nossa vida. A gente vive um alto e um baixo, ou claro e escuro, esquerda e direita, quente ou frio, rápido e lento. Então, se você observar, a nossa vida está o tempo todo com opostos. E aí a gente tem regras externas para o dinheiro e há também regras internas. E a gente precisa conhecer. Nunca vi uma faculdade, por exemplo, nem ensino médio, trazer sobre administração financeira, estratégias para você investir. E aí a gente precisa disso. Porque, às vezes, lá na frente, quando você decidir entrar para o mercado de licitação, você vai falar assim, nossa, mas nem era isso tudo que a Ellen me disse lá no evento dela. E, na verdade, o problema não está comigo. Não está com o mercado de licitação. Às vezes, você ou eu não sabemos lidar com o dinheiro. E aí, da mesma forma que o dinheiro entra, ele vai embora. A gente paga as contas aqui no início do mês, recebeu, pagou as contas, aí, quinto dia útil, a gente recebe, no sexto dia útil já não tem nada. E aí, não é assim que funciona. Não é assim. O Stuart Rildes traz que a chave do sucesso é despertar a própria energia. E isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecem, fature. E um dos princípios da riqueza é: o seu rendimento cresce na mesma medida em que você cresce. Você já notou que algumas pessoas ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo? Eu já vi casos das pessoas que ganham na loteria, como eu estou colocando aqui. Vi casos, por exemplo, o Big Brother Brasil, quem ganhou
os prêmios lá, a maioria deles não tem o recurso mais, e a grande maioria, eles não têm a capacidade interna de conquistar e conservar aquele dinheiro. E aí eles enfrentam desafios financeiros. Então, aqui eu trouxe hoje uma pitadinha para vocês do workshop Como Prosperar em Licitações, que é baseado em 2 livros. Eu vou deixar lá no grupo para vocês esses 2 livros. É o livro Mais Esperto que o Diabo, e o outro livro, ele estava até aqui em cima da minha mesa ainda há pouco, As Mentes que Enriquecem. Então, assim, são livros que fazem a diferença na nossa vida, não só do mercado de licitação, mas para nós que somos empreendedores, que buscamos ter um negócio e uma empresa sólida em crescimento. Tá certo? Aqui levantou a mão Carlos César Oliveira e Ivan Newton. Vocês querem falar alguma coisa ou levantou aqui aleatoriamente? Aqui onde eu moro, tem muita gente falsa, inveja, tudo. Quando eu faço a coisa certa, eles vai lá e quer fazer igual. Aí também eu não falo nada, né? Olha só, o que eu posso dizer? Ninguém copia o que é ruim. Se está copiando alguma coisa, é porque é bom. Então, a gente não tem que ficar perdendo tempo com isso, né? Vocês vão ver que, quando vocês falarem assim, eu estava no evento de licitação, vai ter quem vai falar para vocês que licitação é uma furada. Vai ter quem vai falar para vocês que o governo não paga. E mais, que já tem cartas marcadas. Já, Ellen, você nunca presenciou nada disso? Já presenciei. Já presenciei carta marcada, já presenciei questões sobre pagamento. Sobre pagamento depende muito da empresa. A empresa ela tem que estar com a documentação dela em dia para ela poder receber. E o próprio edital de licitação já traz ali os dias, né, em quantos dias ela vai estar recebendo. E sobre a carta marcada, Ellen, o que eu posso dizer hoje para vocês? Essa questão de carta marcada era muito comum quando ainda tínhamos processo presencial. Hoje, nós temos os processos eletrônicos. No processo eletrônico, ninguém, pregoeiro, agente de contratação, não tem conhecimento de quem é que está participando da licitação. Então, na hora do certame, aparece lá fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3, mas não aparece o nome. O nome da empresa, ela só aparece quando a empresa ganha aquele item. Então, a empresa ganhou aquele item, aí a empresa vai sair o nome dela lá. Mas, do contrário, até arrematar o item, não tem como saber quem é o licitante. E aí eu quero iniciar com vocês, eu deixei aqui essa brecha para vocês buscarem mais, eu vou liberar esse acesso ao workshop para vocês, como um bônus daqui a alguns dias, mas vocês vão ver as informações que tem dentro do workshop, como prosperar com licitações, vai trazer para vocês visão de outro ângulo mesmo da vida nossa, sabe? De conhecimento, de buscar se conhecer. E aí, agora eu entro com vocês na aula realmente de hoje. E aí a gente vai trazer sobre o mercado de licitações, como que é licitar, como está hoje o mercado de licitações. Deixa eu ver se aqui está travado, tá não. Estão me ouvindo bem, né, pessoal? Então, vamos lá. A nossa agenda hoje, o que é o pregão, mito, o que é um consultor em licitações, o empresário que vende, cases de sucesso, os melhores nichos de licitação, o que é licitação mesmo, para quem é licitação, e o perfil do consultor em licitação e qual a fórmula do sucesso, tá certo? Então, aqui sou eu,
Ellen Rodrigues, muito prazer ter vocês aqui hoje comigo. Quem sou eu? Eu tenho 37 anos, eu sou casada, eu sou mãe da Helena, eu sou formada em administração, pós-graduada em licitações, contratos e gestão pública, e eu atuo com licitações desde 2010. Como eu disse no início aí da nossa aula hoje, eu já exerci cargo de pregoeira, eu fui presidente de comissão de licitação, estive como diretora de compras da Secretaria Municipal de Saúde do município de Januária, na alta do Covid-19, e eu falo que foi uma experiência única, tanto pelo lado profissional, quanto pelo lado de ser humano. Vivenciamos uma situação que eu acho que nunca vou passar por aquilo, se Deus quiser, porque você vê seres humanos depender de um processo licitatório que está ali na sua mão, depender de fornecedores para te entregar medicamento, para te entregar oxigênio, é muito, 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 muito pesado. Saber que tem vidas ali dependendo de você. E que, graças a Deus, fizemos ali 2 anos de um trabalho excelente e que tivemos Eu peguei Covid também, fiquei 30 dias lá internado, só tomando remédio. Foi um triste, período muito difícil para todos nós, e graças a Deus nós vencemos, né? Vencemos. Nascemos de novo. Nascemos de novo. Assessoria técnica com emissão de parecer sobre os processos licitatórios. E hoje eu posso dizer que vocês estão em boas mãos para começar nesse mercado aí de licitação. E o que é licitação? Licitação é um procedimento administrativo e ele é composto de atos sequenciais públicos que visa selecionar a proposta mais vantajosa de contrato com interesse público. E ela deve ser conduzida em estrita conformidade com os princípios constitucionais, ou seja, dentro da lei, tá? E quando a gente fala da proposta mais vantajosa, é aquela mais barata, mas é aquela que, além de ser a mais barata, que atende também os requisitos que estão no edital. Então, tem que ter o preço? Tem, que ter o preço, mas também tem que ter todo o rol de documentos que está ali. E ainda, tem que saber cadastrar sua proposta para que ela se enquadre e se encaixe na seleção da proposta. Porque, às vezes, se você não souber cadastrar sua proposta, você nem chega aí a uma fase de lance. Quem aqui já viu falar em leilão? Eu chamo licitação, principalmente o pregão, de leilão ao inverso. Por quê, Ellen? Porque você tem uma referência de preço, em alguns casos, não são todos, mas alguns casos te dá uma referência. Ellen, te dá o preço, por exemplo, dessa caneca, R$20, então é a minha média, e aí eu, como licitante, eu tenho que buscar entregar para o meu órgão uma caneca com essas mesmas características que ele está pedindo no edital, com um preço menor que R$20. E aí nem sempre o menor preço ganha. Por que, Ellen, que nem sempre o menor preço ganha? Porque nem sempre aquele que deu o menor preço tem os documentos corretos. Está ali listado os documentos certinho. E quando isso acontece, ele é inabilitado na licitação, ou a proposta dele é desclassificada. Por quê? Porque não atendeu os requisitos do edital. O órgão público, ele lança um edital que vem com todo o rito ali que tem que ser seguido. E aí é dentro do edital que a gente vai buscar, se a gente não ganhou, né, se a gente não ficou em primeiro lugar, que a gente vai buscar ali pela inabilitação dos nossos concorrentes. Quais foram os documentos que ele deixou de apresentar? Ou ainda, qual a marca daquele produto que ele apresentou? Ela realmente condiz com o que o órgão estava buscando? Eu estou com uma licitação, por exemplo, de um cliente meu, que é um veículo. Ele cotou, eles estavam contratando uma caminhonete. E aí ele cotou uma Frontier Ataque. E aí o órgão ficou mais de uma semana avaliando se o item que a gente cotou
com a descrição que a gente ofertou, se era a mesma que eles estavam licitando, porque não pode ser diferente. E naquele momento, se eu deixasse ali o meu cliente alguma informação de lado, aí ele teria a proposta dele desclassificada. Por quê? Porque a proposta, aquela marca, não atende. Então, hoje, com licitações, a gente precisa estar atento a todos esses detalhes, tanto da parte de documentação, quanto de proposta. Dentro hoje das licitações, que com o advento da nova lei de licitações, as licitações ocorrem hoje todas no formato eletrônico. Ellen, existe alguma restrição? Existe. Para não acontecer eletrônico? Existe. Municípios menores do que 20 mil habitantes podem licitar no formato presencial. E aí, eles podem licitar no formato presencial até o ano de 2027. Porque lá no artigo 176 da nova lei de licitações, ele traz alguns ritos que esses municípios menores de 20 mil habitantes poderão se adequar 6 anos após a publicação da lei. E a lei foi publicada em 2021. 6 anos, então, seria 2027. Então, se vocês verem, né, algum município menor que 20 mil habitantes licitar no formato presencial, está correto. Existe também no artigo 17... Aqui tinha muita gente que era 20 mil pessoas, agora morreu um bocado, né? Aí baixou mais. Já reduziu, né? Reduziu. Existe no artigo 17 da nova lei de licitações, essa nova lei, ela tem o número 14133/2021. Anotem aí, tá? 14133/2021. No artigo 17, ela traz que, desde que justificadamente, o órgão público pode licitar presencial, mesmo aqueles que têm mais de 20 mil habitantes. Porém, outro dia eu até fiz um vídeo, coloquei no meu Instagram, e eu vou deixar o Instagram no grupo para vocês também seguirem. E aí o pessoal veio questionando, né, mas você não falou do artigo 17. Por que eu não falei do artigo 17? Porque a lei é clara e o Tribunal de Contas também já veio em cima dizer que tem que haver uma justificativa de não licitar no formato eletrônico. Qual seria, por exemplo, uma justificativa plausível? Eu tenho um município que eu trabalho que lá, como é que eles falam, gente? Tem déficit de energia. Eles estão buscando uma estação de energia para lá, junto com a CEMIG, com a ANEEL. Porque a energia cai várias vezes durante o dia. E aí o pessoal já teve até equipamentos em casa que foram queimados. Nesse caso, eles podem justificar um processo licitatório presencial, porque eles não têm demanda de energia suficiente. Pode ser que na hora do processo licitatório caia a energia e aí eles não têm como realizar o pregão. Quem é que vai ficar prejudicado? A administração pública vai ficar prejudicada porque ela não vai conseguir executar ou fornecer aquele bem, aquele serviço em tempo hábil. No mais, sem essas, né, justificativas, não é permitido licitar presencial. Agora é só o pregão eletrônico. E aí ninguém sabe, gente. Ninguém sabe quem é que está do outro lado. A gente só fica sabendo quem são os participantes quando a gente arremata o item. Arrematar o item igual leilão mesmo. Ganhei, paguei ali no leilão, a gente paga, né? E no pregão a gente vai receber. A gente deu o menor preço, vamos ganhar, arrematar aquele item. E aí, quando tem o arrematante, aí sim a gente fica sabendo quem são os demais participantes daquela licitação, tá? Existem plataformas, inúmeras plataformas de licitar, tá? E algumas a gente consegue saber até quantos participantes.
Eu hoje de manhã, participando de uma dispensa, tinha 4 participantes comigo. Nos últimos 30 dias, foi a licitação que tive menos participante, porque as demais eu tinha 20, 30, tive 50 pessoas participando da licitação, tá? E aí o pregão eletrônico hoje, a nível federal, ele representa 99% dos processos licitatórios. Porque além do pregão, a gente tem outras modalidades também, tá? Eu vou falar para vocês, eu não sei se está na aula de hoje ou de amanhã, sobre as novas modalidades de licitação. E aí, o pregão é uma das modalidades que você pode contratar produto, material, bem ou equipamento, e também serviços para a administração pública. E o que é administração pública? A administração pública é o ministério, que está lá, ó, todos os ministros, o presidente da República, é a prefeitura da sua cidade, é o estado que você está aí. Aqui eu tenho Minas, aqui eu tenho São Paulo, Piauí, Belém, tudo junto aí. Então, tudo isso é administração pública. E nós ainda temos as autarquias. A gente tem SAI, DEMAI, Copasa, que é o caso de Minas Gerais, que está ali responsável pela concessão de água e esgoto do estado de Minas. Então, a gente tem muitas instituições ligadas à administração pública e todas elas realizam contratação através de processo licitatório. Certo? Então, 99% pregão. Aí em azul, para vocês verem, são os eletrônicos. E essa parte escurinha, olha, representando 0,3029%, né? Representa os processos presenciais. Nós temos em verdinho aqui, ó, 64,10 representa compra, aquisição de material, bens e equipamentos. E em amarelo, 35,9 representando prestação de serviço. E se vocês hoje me perguntarem, Ellen, o que é melhor, prestação de serviço ou linha de fornecimento? E eu vou dizer a você que depende do que você está preparado para trabalhar e que você tem mais afinidade. O que é a vantagem de material? Material, você vai, por exemplo, eu estou comprando as canecas que eu mostrei para vocês, as canecas DNA do licitante, e aí eu estou comprando as canecas, vou pegar, emitir a nota fiscal e receber do órgão público. E acreditem, viu, gente? Já a prestação de serviço, você geralmente precisa, né, de mão de obra e equipamento para execução. No material, você pode trabalhar com linha de fornecimento a nível nacional. Você vai precisar de transportadora. E aí, você precisa cotar, frete, transporte, tudo certinho. Na prestação de serviço, geralmente fica lotado em uma região, porque a gente não tem como sair muito longe para prestar serviço. Ellen, o que diferencia de fato? O que diferencia é a quantidade ali que você vai ser remunerado ou que a licitação vai te trazer de resultado. Em média, material, bens ou serviços traz uma margem de lucro que eu sempre oriento os meus alunos da mentoria, colocar uma margem de lucro de 20% a 40% sobre material e bens e equipamentos. E aí, por que, Ellen? E aí eu sempre digo, vocês precisam avaliar, porque às vezes eu vou reduzir no meu percentual de lucro, mas eu vou aumentar no quantitativo que eu tenho ali para entregar. Então, se eu tenho que entregar 1.000 canecas, então, 1.000 canecas compensa eu ter uma margem de lucro menor. Vou colocar os 20%. Não, só 100 canecas, então eu vou ter que manter minha margem de lucro de 40%, porque eu tenho que entregar, eu vou ter isso e aquilo. Então, precisa ter essa linha aí de raciocínio para poder fazer a cotação de preço e saber o que você quer ganhar. E aí é você que decide o que você quer ganhar. 20%, 30%, 40%.
você vai ter ali as ferramentas, né, para você trabalhar o preço e trabalhar as estratégias de licitar, as estratégias para você ganhar, tá? Já na prestação de serviço, eu sou prestadora de serviço, tenho um CNPJ de linha de fornecimento, mas o meu lado, ele tende a ir mais para a linha de prestação de serviço. A linha de prestação de serviço, os seus valores são maiores de recebimento. Então, às vezes, uma prestação de serviço, você vai tirar um lucro de 60% até 100%. Tá? Alguns casos pode acontecer de ser menor, mas geralmente é esse o percentual. E, Ellen, o que é melhor para eu escalar? Material ou serviço? Os dois é escalável. Material e equipamentos, você vai ganhar na quantidade que você vai ter que vender, que você vai ter que ganhar de licitação para entregar. E aí, quanto mais você está ali vendendo, participando das licitações, maior vai ser ali as suas ordens de fornecimento para você entregar. E já na prestação de serviço, você tem que ficar em uma região, porque não dá, por exemplo, a minha empresa hoje está na área da construção civil. Não dá para eu sair daqui da minha região e ir prestar serviço em São Paulo. Por quê? Porque a minha mobilização, o meu gasto com pessoal e com máquina, vai onerar e muito a minha execução de serviço. Então, eu vou ficar mais centrada aqui na região que eu estou. Isso vai me impedir de escalar? Não. Você vai poder atender as cidades que você está e as suas cidades circunvizinhas, e o seu percentual de lucro ele é maior. Ele gira em torno, eu disse para vocês, de 50% até 100%. Então, nos dois formatos, é possível você escalar. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Estão me ouvindo? Falei muito aí para vocês. Posso continuar? Será que tem gente na sala comigo? Esse pessoal está muito caladinho. Tá tranquilo, gente? Tranquilo. Desculpa eu falar sem puxar a mãozinha, mas tá uma delícia de ouvir você falar. Ah, obrigada, sim, Karen. Sim, tá uma delícia de ouvir você falar. Nossa, quanto conhecimento, mulher. Isso mesmo, muito bom. Obrigada. Também estou aqui, viu? Obrigada, Sueli. Então, vamos lá, gente. Eu falo que eu tenho até dificuldade para falar esse nome. Ó. O que é o pregão e qual o valor estimado de processo de compras hoje divulgados? Nós temos mais de R$1 trilhão divulgados, estimados nas compras públicas. Nós temos uma quantidade estimada de compras de 941 mil processos licitatórios. São 10.500 processos licitatórios, com valor estimado de compras que ultrapassa 581 mil trilhões. Eu não sei nem falar os números. O valor estimado da agricultura familiar. A agricultura familiar, eu não sei se tem alguém aqui dessa área. A agricultura familiar, ele tem um recurso carimbado. Tem que ser gasto com agricultores familiares. Pode falar. Aqui era pesca com isso aí você falou. Aí tirou, aí voltou tudo de novo. A prefeita aqui botou tudo de novo, assim. Existe o recurso que a gente chama de PENAI, o ele é um recurso exclusivo para a agricultura familiar. Ellen, esse recurso do PENAI eu posso pagar... Aí a pesca não ganha nada, o pescador não tem direito a nada, acho. Eu precisaria olhar, porque assim, a legislação ela muda constantemente. Então, o PENAI ela tem uma lei específica para esse programa, o que ele cumpre, o que ele vai acobertar ali de poder de compra. Então, preciso ler especificamente sobre o PENAI para falar para vocês. Mas o que hoje eu posso dizer é que existe o recurso exclusivo para compras ali, batatas, enfim, tudo ali do agricultor mesmo, folhagens, né, que vem alface, rúcula,
Tudo isso tem um recurso em todas as instituições públicas e tem que ser gasto, tá, gente? Chega dezembro, por exemplo, os órgãos públicos enlouquecem porque não gastou o percentual que tem que ser gasto, e aí, se eles não gastarem, o ano seguinte, aquele recurso vem a menor, e para eles não perderem, né, recurso, eles correm atrás de verificar, de comprar do pequeno produtor rural ali, da agricultura familiar, para o recurso não reduzir, tá certo? Dessas quantidades que eu passo para vocês aqui agora, apenas 51,94% são de microempresa ou empresa de pequeno porte ou o MEI. Então, são empresas ainda pequena participação, a grande maioria das empresas que participam ainda são grandes empresas. E aí eu falo para vocês, por que vocês acham que as grandes empresas já estão no mercado de licitação e as pequenas empresas ainda estão chegando aí na metade, 50% a 50%? Existe ainda esse medo de participar dos processos que quem é grande já perdeu há muito tempo. Então, é por isso que a gente tem essa diferença, tá? Nós temos aqui quantidade de fornecedores, participantes, 144.439 fornecedores de microempresa. Participantes da agricultura familiar, apenas 3.017 CNPJ cadastrados. Então, são números que a gente observa e fala assim, gente, mas diante de um valor tão grande desse, a gente tem apenas 140 mil empresas participando. Às vezes, as empresas, em determinados nichos, em determinados segmentos, têm muita participação, principalmente quando o edital é muito aberto, quando o edital não traz restrições ou documentos, né, que se fazem necessários. Então, a gente tem uma busca por aquele processo licitatório muito grande e, consequentemente, uma concorrência muito grande. E aí, nesse sentido, a gente precisa alinhar outras estratégias, né? Que é igual eu disse para vocês anteriormente, além de proposta e preço, a gente precisa das estratégias de habilitação. Então, Ellen, licitação, você está me dizendo que não basta eu ter só preço? Não basta ter só preço. A Sueli está aqui comigo na sala e algumas vezes do processo licitatório dela aí no decorrer desses 30 dias, eu falei com ela, Sueli, é melhor a gente parar. Vamos parar porque para no preço seu mesmo, porque a gente vai buscar ali pela habilitação. Por quê, gente? A gente não precisa, né, morrer de tanto trabalhar e morrer na praia. Eu falo assim, não, gente, mas do jeito que eu estou recebendo aqui, eu estou entregando para o governo, qual que é a minha margem de lucro? Então, a gente precisa criar estratégias. Eu falo que o mercado de licitação, a gente tem aí os gurus da internet, que deixam o mercado todo muito lindo, né? Tudo são muito flores. Mas eu gosto de trazer junto para a realidade. É um mercado fascinante. Quem está no mercado de licitação não sai. Eu vendo exclusivamente para o governo há 14 anos. Não saio. Estou sempre renovando contratos. Então, é uma oportunidade sem igual de você empreender, de você fazer algo para você. É claro, vai ter dia que você vai trabalhar e que você vai passar do seu horário. Mas vai ter dias também que você vai falar assim, não, semana que vem eu vou viajar com a minha família. E você vai ter essas condições. Hoje, muitos, né, pode ser que eu estou falando para muitos de vocês que estão aqui, às vezes não consegue. Às vezes não consegue fazer isso. Porque ainda está no regime ali de CLT, ou porque está no negócio, mas não teve coragem de vir para o mercado de licitação. Então, busquem hoje conhecer mais desse mercado para trazer realmente a mudança de vida para vocês, para fazer com que vocês façam da vida de vocês ouro mesmo. Diante desses números que eu trago aqui para vocês, a gente faz uma pergunta. As mesmas empresas ganhando processo licitatório.
Sabe por que isso acontece? Alguém quer me responder? Olha o tanto de dinheiro, olha o tanto de processo licitatório e olha as empresas participando. 144 mil para quase 1 milhão de processos. A gente tem as mesmas empresas participando do processo licitatório. E isso acontece porque vocês que estão aqui me assistindo não estão participando do processo. Hoje, por exemplo, a licitação que a gente ganhou pela manhã não era para participar. Mas eu falei, gente, não custa nada participar. Vamos lá participar. E a gente ganhou a licitação. E se não tivéssemos participado? Quanto mais você participa, mais chance você tem de ganhar. Parece um jogo, e aqui parece até uma frase clichê que eu acabei de dizer para vocês. Mas é porque se você não sair do seu lugar hoje, você não vai ter resultado. E os seus resultados, eles só vão acontecer se você realmente estiver disposto a participar dos processos. Os processos vão cair no seu colo? Não, mas vai chegar na caixa de e-mail, que é quase a mesma coisa. Chegou na caixa de e-mail, se você não resolver abrir o e-mail, buscar informação, não vai adiantar. Você vai ficar do mesmo jeito que você está aqui hoje. Então, precisa fazer acontecer. Tirar ali todos os medos, todos os mitos da sua cabeça e realmente partir para cima. Nós tivemos em 2023 174 bilhões de reais homologados em compras. 45 bilhões desse valor foi homologado para a microempresa, um total de 190 mil processos de compras homologados. E esse dado que eu trago para vocês é exclusivamente do Compras Gov, que é a plataforma do governo federal e que alguns municípios utilizam para a realização de processo licitatório. Mas, além desta plataforma, nós temos muitas outras. Nós temos o portal de compras públicas, que hoje já ultrapassa mais de 200 mil processos licitatórios. Nós temos a BLL Compras e a BNC Compras, Licitar Digital. Juntas já somam mais de 500 mil processos licitatórios. Então, são muitas oportunidades. Não é possível que uma fatia do bolo não pode ser de quem está aqui hoje me assistindo. Então, eu trago aí, ó, nichos para você atuar. Anotem aí quem ainda está perdido, sem saber. Ah, Ellen, o que eu faço? Nós temos gênero alimentício, material de limpeza, material de papelaria, informática, prestação de serviço, como limpeza na área pública, buffet e restaurante, coffee break, elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, mecânica, lanternagem, peça, água mineral, recursos humanos, obras e serviços de engenharia e muitas outras áreas. E o que eu falo hoje para vocês é um ditado, eu sou bem de ter ditado, viu, gente? Eu falo cada pérolas. Nunca deposite os seus ovos em uma única cesta. Por quê, Ellen? Quem está aqui, por exemplo, com material de papelaria, coloca também para você vender material de limpeza, de informática. Por quê, Ellen? Porque se não sair uma licitação de papelaria, de informática e de material de limpeza, vai sair. Então, você tem 3 oportunidades. Hoje eu falo isso para vocês e eu vivenciei isso. Em 2020, quando saiu a pandemia, a minha empresa, ela até 2019, ela era exclusivamente de prestação de serviço de assessoria, de consultoria, de planejamento estratégico, organizacional. Então, era só nessa área. Eu tinha registro no CREA, porque a gente elaborava plano de saneamento básico, e aí exigia registro no CREA, por causa do plano de saneamento básico. E foi quando a gente registrou no CREA, que meu esposo estava fazendo engenharia, acendeu a luzinha, deu um insight de ir para a área da construção civil. Em 2020, se a gente não tivesse ido para a área da construção civil, a gente tinha quebrado, a gente tinha falido. Porque tudo parou. E aí ficou construção civil, aqui na nossa região,
e ficou fornecimento de material médico, de material de limpeza, de gênero alimentício. Então, se em 2018 para 2019 a gente não tivesse tido esse insight de fazer essa mudança na empresa, em 2020, com a pandemia, a gente tinha findado. Todos os nossos contratos de obra e de pavimentação em 2020, eles tiveram, todos eles, de ser concluídos. Nenhum foi paralisado. Já contratos de plano de saneamento básico foi paralisado, não tinha licitação. Organização administrativa pública foi paralisado, não tinha licitação nessa área. Cursinho pré-vestibular municipal, que foi o nosso primeiro nicho, a gente abriu a empresa pensando nisso em 2010, não existia, porque não podia ter aula, e inclusive foi em 2020 que veio esse advento aí, né, de internet, e também me acendeu essa luz para trazer sobre o mercado de licitação no formato digital. Então, tudo tem um lado positivo e negativo, né? Mas, graças a Deus, eu por mais dificuldades nos negócios que pode ter tido em 2020, mas a gente conseguiu estruturar e sair. Por quê? Porque nós não tínhamos os nossos ovos em uma única cesta. E se tivesse, teria parado. Então, você que está aqui hoje me assistindo, que é na área da construção civil, por exemplo, como eu, ou não, é da prestação de serviço ou do fornecimento, busque outros nichos para acrescentar no seu contrato. Ah, Ellen, por exemplo, que outros nichos seria para mim? Eu, por exemplo, se eu trabalhasse com prestação de serviço na área pública, eu ia colocar tudo, absolutamente tudo de limpeza da área pública. Praça, fornecimento de mão de obra, limpeza de hospitalar, enfim, tudo. Eu não ia ter uma única opção de fonte de renda. E isso eu trago hoje para vocês. Tá? Querem iniciar com licitação? Não tenha só uma única fonte de renda dentro da licitação. Quem vai começar como MEI, por exemplo, tem 16 opções de atividades. Quem tem empresa aberta, CNPJ, microempresa aberta, pode colocar mais de 50 atividades. Tá certo? Fechou até aqui? Principais mitos. Eu posso ficar no prejuízo se eu vender para o governo? Licitação, são cartas marcadas? Já tem quem irá ganhar? Gente, como eu disse lá atrás que eu comecei a falar para vocês, hoje eu não conheço ninguém assim que está ali já passado muito tempo sem receber, tá? Licitações são cartas marcadas? Apresentei para vocês. O formato eletrônico não tem como marcar carta, tá? Isso acontecia no presencial. Vendas para o governo que tiver com notas, né, sem receber, precisa fazer uma cobrança extrajudicial por 3 vezes e depois acionar a via judicial. E aí, nesse sentido, se tiver acontecendo, pode ser que o órgão está passando por alguma dificuldade. Hoje, eu não tenho, por exemplo, na minha mentoria tem 104 alunos ativos. Lá dentro da mentoria não tem ninguém que fala assim, Ellen, estou com nota sem receber. Eu estou com um aluno que ele tinha 1 milhão para receber e estava desde dezembro. Aí ele me pediu ajuda, dispus de ajudar ele, mas aí ele conseguiu fazer a cobrança no órgão e conseguiu que o órgão fizesse o pagamento para ele. Então, assim, o pessoal tem pago. Então, a gente precisa também, porque tem alguns governos que são bem relapsos. Aí a gente precisa fazer as cobranças e tudo. Mas o normal é que se pague dentro de até 30 dias após a emissão da nota fiscal. A Cris e o Ivanilton levantaram a mão. Pode falar primeiro, Cris, aí depois eu já abro para o Ivanilton. Quase que eu não consigo apertar o microfone. Assim, a gente fica vendo, você falou muito desses gurus da internet. Eu já estou
namorando com esse mercado há algum tempo. E aí, no caso, eu fico pensando assim, é possível, mesmo que eu não tenha o produto, eu conseguir vender, tipo, receber do governo? A gente escuta muito essa ideia de que a gente pode receber do governo antes para poder comprar da pessoa e depois enviar a mercadoria. É possível isso? Não. Deixa eu trazer vocês para a realidade. E aí, eu acho que está na aula de amanhã. Eu vou falar para vocês sobre o Antecipa Gov, tá? Na aula de amanhã. O Antecipa Gov, ele é um programa do governo federal e ele serve para você antecipar até 70% do seu contrato que você tem com o órgão público. Mas existe algumas condicionantes. Quais são elas, Ellen? Uma delas é que no próprio edital de licitação tem que vir a informação, tá? Bem clara, que aquele edital está sujeito à alienação, alguma coisa nesse sentido financeiro. Se não vier, você não consegue fazer o Antecipa Gov. E a outra questão é que o Antecipa Gov, ele só está disponível para as licitações da União. Licitação de prefeitura, de órgão público municipal, não está disponível. Tá? Então, eu falo dos gurus da internet porque eu tenho muitos alunos, muitos, que vieram de cursos que o mercado oferece. E eu fico sentida, né? Porque eu fico alegre, claro, que eles me conheceram, mas eu sei que todo início é difícil. E a gente, às vezes, investe muito em curso, né? E esperando que vai ter um resultado, que você vai ter um suporte, que você vai conseguir resultado, e quando você entra, não é aquilo que te demonstrou. Então, não tem essas facilidades com o Antecipa Gov, não. Existem outras ferramentas de financiamento, por exemplo, o Pronamp. O Pronamp, ele surgiu em 2020 com o Covid-19, né, para fazer um aporte ali para as micro e pequenas empresas, e o Pronamp, ele tem sido mais fácil de sair a liberação do recurso. Para você ter ideia, o Antecipa Gov, ele é com base na taxa Selic, então, assim, ele é bem voltado mesmo para as questões da União. E eu não tenho aluno nenhum, e eu não conheço ninguém que conseguiu o Antecipa Gov. Já o Pronamp, eu tenho alunos que conseguiram o Pronamp, mais precisamente junto à Caixa Econômica Federal, porque até o Banco do Brasil é mais difícil para conseguir. Aí, assim, no caso, a gente teria que entrar mesmo assim com alguém com recursos, já então com um parceiro que fosse amigo, alguma coisa, para receber depois. O que eu sempre indico, Karen? Por exemplo, eu não sei o seu nicho, mas você pode iniciar da seguinte forma: vai fazer a cotação com seu fornecedor, e aí ele te passa o valor do item. E você fala para ele: olha, eu quero para pagamento com 30 dias. Ele vai te passar o preço para pagamento com 30 dias. Em meados entre 30 dias de você receber o produto e entregar, e seu boleto vencer, você já conseguiu receber do órgão. E aí você consegue pagar o seu boleto, entendeu? A gente chama de triangulação financeira, porque ele gera o boleto, você compra com ele com 30 dias, recebe e entrega. Tá? Prometo só perguntar, só mais uma coisinha, só mais uma. Assim, no caso, eu sou MEI, certo? Eu sou professora no momento e estou migrando de área. E estou migrando também para trazer a área da licitação, até porque é uma área muito rica. Uhum. Eu queria saber, assim, no caso, eu posso trabalhar só com o que o meu KINAI tiver, ou eu posso colocar outras? Eu tenho que trabalhar só com o que o meu MEI for no caso, assim, restrito para isso? Olha só, a facilidade do MEI é que, por exemplo, se você estiver aqui comigo agora e sair uma licitação para comprar água, no seu KINAI não tem, mas você consegue incluir agora no MEI. Porque o MEI é muito rápido. Você só acessa, você consegue fazer a inclusão, tá? Mesmo com o valor de 81 mil, porque no caso a gente não pode passar desse valor, né? O que acontece? Que há uma grande confusão também sobre isso, de 80 mil. Então, respondendo sobre o KINAI, você consegue, quando é MEI, fazer essa alteração de KINAI, tá?
você só pode vender aquilo que está no seu KNAI. E para quem é microempresa, você só pode vender aquilo que está na descrição do seu contrato social como objeto social. Ah, Ellen, participei de uma licitação e era de água e o cara só estava no KNAI dele que ele vendia gás. Ele não pode participar da licitação. Você pode pedir pela inabilitação dele, tá? Aí você, como é que você vai pedir? Via recurso administrativo, tá certo? Outra questão que ela disse sobre o teto de faturamento do MEI, que é 81 mil. Gente, o teto de faturamento do MEI é na casa de 80 mil. Então, eu sempre direciono quem está começando a começar pelo MEI. Por quê? Até você faturar os seus 80 mil, vai levar um tempo, mas você está pagando ali o mínimo de imposto possível. Então, começa pelo MEI. Ellen, faturei 80 mil. E agora, o que eu faço? Vai buscar, junto ao seu contador, pedir ele para fazer a transição. Olha, eu quero que faça a transição do meu MEI para a microempresa. Preciso esperar chegar em dezembro, Ellen, para fazer? Não. Chegou, nós estamos em julho. Seu MEI alçou a casa de 80 mil agora em julho, você já pede o contador para fazer a transição. Por quê? Vai evitar de você pagar juros e multas sobre os seus impostos. Então, a Ellen é uma licitação de 200 mil e eu sou MEI, eu não posso participar. Não tem nada a ver, você pode participar, tá? Você pode participar e quando você emitir as notas fiscais que estiver chegando ou tiver chegado em 80 mil, pede a transição de MEI para microempresa. Eu não sei se vocês viram uma polêmica em virtude do pregão do arroz que o governo federal ia realizar. Inclusive, esse leilão do arroz gerou ali a demissão do diretor da CONAS, se não me engano, e do ministro também. Enfim, algumas pessoas foram demitidas por causa do pregão do arroz. O que aconteceu no pregão do arroz? Pregão do arroz, tivemos várias empresas que não tinha nada a ver com gênero alimentício e ganhou a licitação. E aí eles citam uma empresa, eles tiraram até foto de onde a empresa está, e falou assim, essa empresa aqui ganhou 700 e tantos milhões do arroz. É difícil para o pregoeiro saber quem é que está participando da licitação, porque hoje o processo é eletrônico. Então, ninguém sabe quem está participando do processo. Na hora que abre ali quem é o arrematante, os participantes e o pregoeiro têm que averiguar se o objeto social da empresa ou o KNAI do MEI tem ali o gênero que está sendo licitado. E nem sempre isso é observado. E que isso sirva de estratégia para você que está aqui me assistindo. Porque é uma estratégia para tirar concorrentes da nossa linha aí de frente. Entendeu? Então, assim, tem que ter o KNAI e tem que saber também a sua capacidade de execução daquele objeto, tá? Não estou falando para vocês irem participar de licitação de milhões e milhões e milhões sendo MEI, porque eles vão, geralmente, o certo do instrumento convocatório, de um edital, é pedir para uma licitação de grande vulto como esse, solicitar que apresente, né, 10% de capital social mínimo ou garantia, porque assim ele vai selecionar os participantes. Então, a falha do pregoeiro foi nesse ponto, de estruturar um edital sem o mínimo de garantia financeira, econômica financeira. Então, por isso, o pessoal que elaborou o termo de referência foi demitido do cargo, porque eles deixaram ali muito aberto o processo licitatório, tá certo? Mas o MEI, ele não é impedido de licitar, tá certo? Dúvidas? Tá ok, tá certo. Você quer falar também, Vanildo? Posso seguir? Pode seguir. Tá fazendo sentido, pessoal, para vocês? Tá tirando dúvida? Super, super, que negócio assim divino.
Eu estou dizendo de novo, e olha aqui, pelo amor de Deus, nem é pelo iPhone, mas está demais o negócio aqui. Que bom, que bom. Vamos lá, olha. Licitação. Quem é que pode trabalhar? Empresários, e aí a gente vai abrir o CNPJ, né? Seja como MEI, seja como microempresa, e você vai ser o fornecedor direto. Você vai colocar a sua margem de lucro, tá certo? O empresário, a gente tem que lembrar, o empresário tem que ter a retirada de prolabore, ele tem que ter o percentual dele ali para retirar na margem de lucro. O empresário, ele não tem... Alguém chamou, pessoal? Tá tranquilo, né? Empresário, ele trabalha sobre a lucratividade da empresa, tá certo? Analistas e consultores em licitação. É a pessoa que oferece o seu serviço de consultoria em licitação. Eu prefiro o nome consultor do que analista, tá? Então, eu sou uma consultora em licitação. Então, as pessoas contratam para a gente representar e montar todo o processo licitatório para que a empresa sagre-se vencedor. E freelance é, eventualmente, aquela pessoa que não trabalha diretamente com licitação e, de forma eventual, por exemplo, eu estou com um processo licitatório em Sumaré, São Paulo, e aí eu vou ligar para a Sueli e falar, Sueli, me representa aí nessa licitação, por gentileza? E aí é a freelance, eu vou pagar ela só por aquele serviço exclusivamente. Então, esses são os personagens que a gente pode, né, os perfis profissionais que a gente pode atuar. Ellen, eu sou empresário. Algo me impede de eu ser uma consultora de licitação? Não. Eu sou empresária e eu sou consultora de licitação também. Então, você que está aqui me assistindo pode casar as duas situações. Pode representar empresas, né? Eu sempre falo o seguinte, desde que seja com um nicho diferente do seu. Né? A gente tem que primar ali pela ética, pelo profissionalismo. Então, sendo um nicho diferente do seu, é tranquilo. A semana passada eu fiz reunião com uma pessoa e a pessoa buscava consultoria em licitações, e aí ele falou assim para mim, mas como que faz? Porque eu estou no mesmo ramo que você. Aí eu falei assim para ele, olha, eu estou aqui no norte de Minas. Se você não vier participar no norte de Minas, nós não teremos conflito de interesse, porque ele usou esse termo comigo. Nós não teremos conflito de interesse. Eu falei, olha, da minha parte, nós não teremos conflito de interesse, porque eu não saio da minha região. Agora, se você vier para a minha região, nós teremos conflito de interesse, porque eu tenho que ser clara, né, gente? Se a pessoa almeja licitar em Minas Gerais, e eu já deixei claro que eu estou no norte de Minas, então eu vou primar pela minha empresa, que é participar da licitação. E aí a gente já ficou alinhado que não, ele não vem participar no norte de Minas Gerais. O que empresários e analistas precisam para participar de licitação? Então, a gente precisa captar as oportunidades de licitação, analisar se é uma boa oportunidade, ter uma boa interpretação do edital. Então, analisar se é uma boa oportunidade, por exemplo. Eu consigo analisar se é uma boa oportunidade, por exemplo, para a Sueli, que está aqui, que eu represento a empresa dela? Eu não consigo. Por que eu não consigo analisar se é uma boa oportunidade? Porque eu não consigo mensurar os custos. O preço é ela quem me passa dos serviços. Então, a pessoa, para saber se é uma boa oportunidade, precisa avaliar todo o custo daquela licitação. E aí é o dono mesmo, é o proprietário que está ali avaliando a margem de lucro, o transporte, o imposto, é que vai conseguir mensurar se aquela é uma boa oportunidade. Ter uma boa interpretação do edital já é uma qualificação que a gente já consegue, que eu já consigo interpretar um edital. E você que está aqui hoje me assistindo também vai conseguir interpretar o edital. Conhecer e saber das estratégias e técnicas para a solução da proposta e da documentação. Porque a gente precisa, primeiro momento, classificar a proposta, segundo momento, habilitar os documentos. Ter habilidades com as plataformas eletrônicas, que é onde acontecem os processos licitatórios. Participar dos processos
e saber quando impugnar um edital. No sistema, em todos eles, gente, o prazo para impugnar o edital é único. 3 dias úteis antes da abertura do processo licitatório, porque já veio na lei, esse prazo não muda. Então, se pegou em um edital para ler hoje, a licitação é amanhã, se tiver uma falha nele, a gente não consegue alterar, porque nós não temos o tempo mínimo que a lei exige, que é 3 dias úteis anterior à abertura do processo. Saber como fazer um recurso administrativo. E antes de saber como fazer um recurso administrativo, a gente precisa saber quando manifestar a intenção de recurso. Dentro das licitações, a gente tem um tempo mínimo de 10 minutos. É dentro de 10 minutos que, se a gente tem algo a dizer para o pregoeiro, a gente vai dizer nesses 10 minutos. Manifesta intenção de recurso sobre a inexequibilidade da proposta. Manifesta intenção de recurso em virtude da falta de documentos de habilitação. 10 minutos, e aí seu prazo acabou. Ah, está com 12 minutos, mas eu vi aqui que ele não apresentou a certidão estadual. Aí passou, porque se o pregoeiro não inabilitou ele, você perdeu seu prazo de manifestar o recurso. E dentro dos processos licitatórios, a gente tem que manifestar a intenção de recurso e depois apresentar a peça recursal, que aí sim é saber fazer o recurso administrativo, estruturar todo o recurso administrativo. Tá certo? Para quem é licitações? Para o analista, que é quem analisa e é responsável pela pesquisa de mercado, análise de editais e contratos firmados e ainda analisa os trâmites para competição. E aí a gente tem, gente, consultores como escritório de advocacia, contabilidade, a gente tem a pessoa fala assim, Ellen, eu preciso ter formação? Não. Nós temos muito auxiliar administrativo que não tem formação acadêmica e tem um bom desempenho na internet, no computador. Então, se a pessoa ela consegue lidar com o computador, com a internet, ela vai ter sucesso trabalhando aqui com licitações, porque hoje é 100%, licitação é 100% digital, tá? Os consultores, que têm como objetivo esclarecer cada parágrafo do edital em aberto e vai realizar a tramitação necessária para a competição. E aí a gente tem os empresários, né, que desejam vender para o órgão público, e o freelance, que eu já apresentei para vocês também. Qual que é a função de cada um. Hoje eu digo que, assim como o pessoal faz muita propaganda do marketing digital, eu trago para vocês a licitação. Não tem diferença. Você trabalha de casa, você trabalha do seu escritório, e você não precisa ter maiores preocupações. Tem que seguir um rito de organização, tá, gente? E eu falo que organização é vida. A começar por organizar a sua cama quando você levanta. Faça o teste. O dia que você levanta, que você arruma a sua cama, o seu dia é diferente do dia que você levanta e deixa lá o cobertor tudo revirado. Faça os testes. Organização é a palavra-chave para que você consiga trabalhar, para que você consiga ter êxito aí. Então, licitação é a bola da vez. E aí me perguntam, né? Eu vou aprender a participar do Absoluto Zero? Você ajuda a fazer cadastramento, acompanha desde o início, inclui aprender a fazer impugnação, recurso? Eu ensino. Nesses 2 dias, eu não consigo ensinar para vocês, tá? Por que, Ellen? Porque é muito conteúdo. Eu comecei com vocês aqui hoje às 19h30. Já vai dar 9 horas. Eu tenho 1h30 falando aqui para vocês. E eu digo para vocês que licitação é muita informação e que nem se eu quisesse, em 30 dias, eu conseguiria passar tudo para vocês. Mas vou me doar aqui o máximo possível, tá? Para que, se vocês queiram dar algum passo a mais, aí sim, eu abro para vocês e apresento para vocês, se alguém tiver interesse, a minha mentoria, que é o programa de treinamento, onde eu acompanho durante 12 meses, 1 ano.
E aí, dentro da mentoria, a gente tem esses bônus, né, de acompanhar vocês nas primeiras licitações, ensinar recurso, impugnação. Mas aí fica para amanhã. Se alguém tiver interesse, amanhã eu falo para vocês, tá bom? O consultor de licitação é o profissional, Tá ok. é o profissional que representa as empresas e ele é remunerado, e essa remuneração pode ser de 1% a 6% sobre o êxito em licitação, com valor fixo sobre o êxito e comissão sobre o êxito também. Não precisa de capital, não precisa abrir empresa, tem liberdade geográfica e de tempo e pode trabalhar remoto, casa, home office, no escritório. Pode trabalhar também como consultor em empresas sobre o regime de CLT, tá? Então, tem empresas também que contratam. As comissões, é cobrado sempre um valor bruto da licitação que você ganhou, o valor da proposta que você vencer, e aí é o que eu disse lá no anterior, que varia de 1% a 6%. Então, imagina que você participa de um processo e ganha um valor de 100 mil para o seu cliente, e aí você teria 6% de comissão, esse trabalho vai te gerar uma comissão de 6 mil reais. Então, esse é um dos formatos de se trabalhar com licitação. O que você precisa ter de perfil? Ser comprometido com o seu resultado e com a pessoa que você está representando ali, tá? Ter consistência no processo de aprendizagem e nas aplicações das aulas. Prospectar os clientes e aplicar para otimizar ali no marketing de licitação. O entendimento de que, é o que eu falei lá atrás para vocês, nada cairá do céu. Tudo exige trabalho, dedicação e comprometimento. E você precisa de um desenvolvimento de autonomia e conhecimento. Porque licitação, gente, tem muita coisa que você fala assim, nossa, por mais que eu tenha, por exemplo, 14 anos de experiência, chega a determinada situação que você fala assim, gente, nunca vivenciei isso. Um exemplo é uma licitação que a gente participou, tem alguns dias, que o pregoeiro reabriu toda a fase de lance depois que já tinha elencado as empresas ali que estavam participando do processo. O que a gente fez? Abriu uma consulta no Tribunal de Contas do Estado. Porque, gente, 14 anos e eu nunca vi isso acontecer. Empresários e venda para o governo. O empresário que vende para o governo, ele vai ter o lucro, e esse lucro pode variar de 22% a 100% sobre o item. E é importante avaliar a quantidade de itens. Aquilo que eu disse para vocês. Se a quantidade é muito, então eu preciso avaliar. Compensa para mim reduzir esse percentual para eu levar esse item? Ou esse serviço é aqui perto da minha casa, do meu escritório? Compensa eu reduzir para eu ganhar este serviço? Você, como cliente, como empresário, não vai precisar esperar o cliente ir até você, porque você já tem um contrato fixo de venda. E aí, gente, a licitação... deixa eu falar aqui para vocês. Se alguém tirar print, me marca lá no Instagram, viu, galera? O que eu vou deixar depois para vocês o arroba meu no grupo e aí também. Depois tira print da foto, né? Pode tirar. Todo mundo, Não, todo mundo você tira. Eu vou tirar. Não precisa esperar o cliente ir, porque o contrato que você vai assinar, ele já vem com a expectativa de quantidade que você vai entregar para aquele período. Então, você não precisa ir até um cliente. É claro que, eu vou dizer novamente, Ellen, então, se eu ganhar um contrato, eu não preciso de cliente no privado? Claro que não é isso, né, gente? Você não vai ficar precisando esperar que o cliente vá até você, mas você pode continuar com o seu negócio vendendo para o setor privado normalmente. O mercado de licitação, ele vem para agregar, para rentabilizar para você, tá? Você não precisa pagar aluguel, por quê? É uma situação muito comum que a gente chama de triangulação de nota. Como que é a triangulação de nota, Ellen?
eu vou vender sem estoque. É isso aí, você vai vender sem estoque. Por exemplo, as canecas. As canecas. Eu ganhei a licitação para me entregar 1.000 canecas. Aí eu vou lá no meu fornecedor, eu ganhei aqui para me entregar essa caneca de porcelana, R$ 40. Aí eu ganhei, mas lá estava a média de 40, eu ganhei ela por 35. E eu achei um fornecedor que me oferta ela de R$ 20 e me entrega. O que você vai fazer? Fornecedor, eu preciso que você entregue nesse endereço. E aí você coloca o endereço de entrega. Você vai fazer contato com o órgão, informar o órgão. Minha transportadora já vai entregar aí direto para você e eu vou te mandar a nota fiscal e os demais documentos por e-mail, tudo bem? Tudo bem. O item não vai passar nem na porta da sua casa ou na porta do seu escritório. Ele vai sair da onde você comprou e vai direto para o órgão público. E a nota vai por e-mail que você vai encaminhar. O órgão público vai dar a quitação e tramitar para você receber. Então, isso a gente chama de triangulação de nota, o mesmo que vender sem estoque. Para quem presta serviço, né, de mão de obra, por exemplo, qual que é a vantagem? Chamar o pessoal que vai trabalhar para você, olha, o serviço aqui é 30 dias, no 5º dia útil eu faço pagamento para você. Nesse período, você presta o serviço, tá? Aí vocês precisam avaliar se o edital vai falar para vocês se é 30 dias de prestação de serviço ou se vocês têm que prestar 30 dias, depois mais 30 de nota. Geralmente, eu sou prestadora de serviço. E aí, o que eu sempre peço nos órgãos públicos que eu presto serviço? Não dá para eu prestar serviço 30 dias e esperar pela nota mais 30. Porque aí vira 60 dias. Então, preciso que na hora que eu entregar a nota aqui, que vocês venham para mim aí, o quanto antes, o pagamento. Gente, eu nunca tive problema com isso. Geralmente a nota chega, o pessoal tramita lá entre a contabilidade e o setor de empenho e tesouraria e já libera o pagamento. E aí, nessa situação, quem é prestador de serviço recebe antes de ter que pagar o funcionário. Ela, então, você está me dizendo que eu consigo começar sem dinheiro? Às vezes, você vai precisar de um recurso ou outro, né, gente, para começar. Mas vai ser bem menor. E sem precisar do Antecipa Gov, que é só ilusão. Tá? Não precisa pagar aluguel e não precisa se preocupar com o estoque. Certinho? Então, o que você não precisa? Você não precisa ter graduação de nível superior. Não precisa ser especialista em leis. E mesmo que você nunca trabalhou na área, você vai conseguir do absoluto zero. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ganhar licitação. E é necessário... parei 4 séries. Oi? Eu parei 4 séries. Mas o senhor consegue mexer com o computador, tudo certinho, com a internet? Pouco, mas só tem um celular só ainda. Vai precisar de um computador, porque é outro mito, viu, pessoal? Tá bom. A licitação você faz até pelo celular. Eu não me arrisco a fazer com o celular. Precisa de um computador, tela aberta, bem nítida, para digitar os números, digitar a mensagem, porque às vezes no celular você tem uma tela menor, né? Ela está mais compactada ali, e aí você não consegue visualizar o todo do que acontece na tela, tá bom? Qualquer pessoa física ou jurídica pode ganhar. Ok, tá bom. É necessário estratégia e um mentor para direcionar. E aqui eu faço uma observação. Raramente vocês vão ver licitação que contrata pessoa física, tá? Porque pessoa física, o imposto é maior, está na casa aí dos 27,5%, então não compensa pagar essa taxa toda de imposto, enquanto a pessoa jurídica, quem está começando aí com o Simples Nacional, é no máximo 6%, tá? E, além disso, a pessoa física,
ela vai entrar quando a licitação, quando o pessoal do órgão for lançar o seu contrato, como mão de obra terceirizada ou prestação de serviço, não o serviço fim, mas a atividade meio. O que é isso, Eli? Vai caracterizar que você está contratando uma pessoa e não um serviço. E quando você, para o órgão público, contrata uma pessoa física, ela entra como se fosse na folha de pagamento daquele órgão. E aquele órgão, ele tem ali, como se diz, uma meta para cumprir. Ele só pode gastar até 60% do que ele recebe, do que ele arrecada, ele só pode gastar 60% com folha de pagamento, tá? E aí, quando ele chega nesse nível de 60%, que na verdade são 54%, porque 6% é o repasse que faz para a Câmara de Vereadores. Estou falando de órgão público municipal, tá, pessoal? Porque eu sei que a realidade mais próxima nossa é as prefeituras. Então, prefeitura ela vai contratar sempre pessoa jurídica, sempre CNPJ, porque se ela contrata pessoa física, impacta para ela no índice de contratação de pessoal. E aí não é vantajoso, porque ela tem que demitir ou ela tem que rescindir o contrato. Pode acontecer, Ellen, de ver algum contrato, alguma licitação de pessoa física? Pode, mas vai ser raro acontecer, tá? Por esse motivo que eu estou dizendo para vocês. Tá certo? Qual a fórmula do sucesso? Fazer mais vendas com mais lucros e ter menos custo operacional. Aluguel, folha de pagamento, estoque. Então, sempre que vocês puderem participar de mais processos licitatórios, com toda certeza vocês vão ter mais chances de vencer, de fazer as vendas e buscando sempre mais lucros. Vai ter menos custo operacional porque vocês vão trabalhar evitando ali os gastos de aluguel, de folha de pagamento e de estoque. Tá certo? Eu tenho alguns cases aqui de sucesso, eu não sei se eu vou conseguir trazer algum deles para vocês amanhã, mas eu tenho um mentorando, é o Luiz Fernando, ele está em São Bernardino Campos, em São Paulo. Ele faturou em 3 meses 450 mil com licitações, segundo ele, com a margem de lucro de 30%. Então, é imaginar que você vai ganhar 135 mil reais em 3 meses. E ele começou como MEI. Ele é um dos exemplos que eu trago, que veio, né, do mercado através dos gurus da internet e veio realmente com essa visão de que ia conseguir através do pessoal e não conseguiu. E aí ele me achou em janeiro do ano passado, pelo Instagram, pela internet, veio para minha mentoria e aí ele conseguiu. Aí eu falo assim, gente, tudo basta você começar. Se você não começar, a sua realidade daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos será a mesma, tá? Então não adianta querer uma mudança de realidade sem você fazer nada, porque você não vai conseguir. O Luiz Fernando, eu falo que assim, ele é um exemplo de dedicação e ele chegou para mim num quadro já meio que de depressão mesmo, porque ele veio do day trade, eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu ouvi falar de day trade com ele, né? É ali a questão de trabalhar com bolsas de valores e tal. E aí ele perdia muito dinheiro com day trade. Veio para a licitação, não tinha conseguido licitar, e falou assim comigo, você é a minha única alternativa. Então, a pessoa deposita em você uma confiança muito grande, e você tem que estar ali à altura daquela confiança, né? Porque é o outro, é você servir. Eu acho que o propósito da vida de cada um de nós é poder servir o outro, é poder que lá na frente, a Sueli vai falar assim, nossa, a Ellen realmente ela fez muitos contratos pela minha empresa, ela trouxe resultados. É sobre isso. O Luiz Fernando, ele começou com o MEI dele, alçou com 3 meses esse faturamento. No decorrer, até o ano passado, em agosto, ele já tinha chegado pela empresa dele, em contratos com órgão público, em 1 milhão. E aí você me fala assim, o que é que ele fazia? O que é que ele vendia? Ele vendia ração animal, suco, batata, tudo isso ele vendia.
E aí ele falou assim, mandou mensagem um dia de manhã, falou assim, olha, eu não consigo mais licitar pelo meu CNPJ, porque eu pensei até em hipotecar minha casa. Aí eu disse para ele, falei, olha, não hipoteca a casa, não. Não faz isso, não. Espera você entrar os recursos que tem que entrar, para você ganhar mais licitações. Porque a gente tem que ter esse zelo, tá, pessoal? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Beleza. Não demorou muito, ele me mandou uma mensagem, falou assim, eu procurei o atacadão da minha cidade e eu estou representando ele em licitações. Gente, ele fez para o atacadão da cidade dele mais de 12 milhões de reais em licitação. E aí, recentemente, deve ter uns 30 dias, 40 dias, ele me mandou uma mensagem, falou assim, eu queria te agradecer. Aí eu falei, o que foi dessa vez? Aí ele falou assim, eu estou comprando uma fábrica de bloco, faz não sei quantos blocos por hora, e agora eu vou fornecer para os municípios bloco. Aqueles ladrilhozinhos, sabe, pessoal? Ladrilho, bloco sextavado, eu não sei como é que é o nome. E aí ele comprou essa fábrica e agora ele está indo para o ramo de fornecimento. E eu falei ainda com ele, brinquei, falei, daqui a pouco você está no ramo de engenharia. Por quê? Quando você entra no mercado, você consegue abrir portas. Você consegue ver negócio onde antes você não via. Mas você não via porque você não estava inserido no meio. E o meio que você está, a mesa que você senta, vai te levar para o próximo nível. Então, é necessário você conhecer o mercado para você ir alçando voos. 1 ano e 3 meses depois que ele entrou para o meu programa de treinamento, ele estava comprando uma máquina de 60 mil reais. Ele nunca tinha imaginado isso antes na vida dele, mas ele viu a oportunidade chegar para ele. Então, eu tenho o Sérgio também, que é outro mentorando. Ele fechou consultorias com percentual em processos licitatórios, já havia vencido mais de 340 mil reais. E eu tenho a mentoranda, que é analista de licitação e fechou contratos de 5% sobre o êxito. E aí, pessoal, em todos esses casos, o que faz eles diferentes? Eles não desistiram e eles depositaram a energia positiva de fazer acontecer. Você tem que olhar para a sua vida como se não houvesse outra alternativa e você tem que fazer aquilo ali dar certo. Se deu certo para a Ellen, se deu certo para o Luiz Fernando, para o Sérgio, para a Anne, por que não vai dar certo para mim? O que eu tenho que diferencia? O que eu tenho que não vai dar certo para mim, deu certo para os outros, entendeu? Eu coloquei até essa observação, que quando chega a solicitação de serviço de consultoria, em algumas situações, eu indico aos meus mentorandos o serviço. Tá? Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, tem empresas de pequeno porte começando e elas não querem licitar. E aí elas querem uma assessoria. Então, essa assessoria, essa consultoria, os alunos fazendo para ela, para a empresa, eu vou casar duas situações. Meu aluno ele já sai com resultado de consultor e a empresa ela vai ter um aluno, um consultor de qualidade, né? Afinal de contas, ele está ali em todo o processo, caminhando junto comigo, com o Matheus, faz parte da minha equipe, certo? Vamos ver aqui. Isso. E aí eu trouxe um desafio hoje para quem está aqui. Quem está aqui hoje que não tem MEI aberto, tem muitas pessoas aqui que não tem o MEI aberto ainda? Todo mundo já está com o CNPJ funcionando? Tranquilo? Tá certo. Quem não tem o CNPJ aberto, vai abrir hoje, porque amanhã no nosso encontro vocês já vão ter uma empresa aberta. E aí eu trouxe o link que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou deixar um print lá no meu Instagram. E se ele já tiver lá suas 10, 15
comentários e curtidas, eu vou liberar esse material no grupo para vocês. E na sequência também, depois que o pessoal fizer as adequações no vídeo, eu libero o vídeo também para vocês, a gravação desse conteúdo aqui, tá? Então, para quem vai trabalhar sendo fornecedor direto, vai abrir o MEI hoje, de hoje para amanhã, tá certo? E para quem deseja atuar como consultor em licitação, vai pesquisar editais de licitação no seu município e nos municípios vizinhos, para vocês verem e conseguirem identificar as oportunidades. Espera aí, aqui está licitando gás de cozinha. Eu conheço alguém que vende gás aqui na minha região, que está licitando verduras, frutas, gênero alimentício. Eu conheço alguém que tem essa oportunidade? Então, esse é o desafio de hoje para vocês. Fechado? Posso? Fechado. Fechado, sim. Sueli colocou aqui assim, ó. Acho que vou abrir o MEI em outra área. Eu O acredito. computador não dá certo, não. Eu acredito, Sueli, que assim, é uma orientação que eu te passo, sabe? Faça isso. Tenha mais de um CNPJ ou tenha mais de uma opção. Não deposita a cesta, os ovos em uma única cesta. Abrem outro nicho, avalie a região de vocês para vocês abrirem em outro segmento, sim. Nada impede vocês. Até mesmo prestação de serviço, viu? Deixa eu só ler aqui o que tem no chat aqui, pessoal. Cris levantou a mão. Pode falar, Cris. Oi, Cris. Valha, gente. Eu que apertei o botão errado de novo, eu só faço vergonha hoje. Assim, no caso, vamos supor, uma pessoa que trabalha para o governo já, ela, no caso, é funcionário público, ela não pode atuar como MEI, né? Funcionário público municipal? Isso. Funcionário público municipal não pode vender diretamente para o governo, né? Para o governo municipal, para a prefeitura da sua cidade, você não vai poder vender. Mas você consegue vender para a União, para o seu estado. Militar também não, né? Como é que é? Militar, no caso, uma pessoa que... Militar, não. Militar é servidor estadual. Certo, então seria para o Estado a restrição. É a restrição. Já vou ficar sonhando com você amanhã, porque a minha cabeça está fervilhando, não vou nem te mentir. Gente, vocês não têm ideia do quão alegre eu fico de poder trazer esse sentimento, essa sensação para vocês agora. Porque a gente se prepara, né? Por mais que a gente tenha muitos anos de experiência e tudo, mas a gente se prepara para estar aqui, para trazer para vocês algo de bom e para realmente impactar, mostrar para vocês a verdade sobre o mercado, que realmente é excelente, a Sueli até colocou aqui, mas que a gente, né, precisa realmente transbordar na vida do outro. Então, eu fico muito feliz que vocês estão satisfeitos, que eu trouxe ali, atendi a expectativa de vocês, e eu quero saber, né, gente, se vocês vão estar aqui amanhã, ou se eu posso cancelar o compromisso de amanhã. Eu tô. Posso, né? Posso trazer. Então tá bom. Então amanhã conto com você, viu, Sueli? Todo mundo que está aqui. Eu vou frisar que alguns chegaram depois. Estou falando da Sueli, gente, é porque eu já conheço a Sueli. Já conheço ela e presto assessoria para a empresa dela. Então, só por isso que às vezes eu chamo, dou exemplo do nome dela. A Jânia perguntou: quem já tem CNPJ, no caso, pode trabalhar e desenvolver na área de licitação? O militar aposentado pode abrir o MEI? O militar aposentado, eu vou ter que olhar para você, se esses direitos dele, essa questão não fica cerceada, né, por ele já estar aposentado. Jânia, chama no WhatsApp, porque amanhã a gente já te responde, tá bom? Beleza? Mas, gente,
Consegue ok. abrir e-mail no nome de vocês, no nome... Não consegue, não? Vou cortar essa Consegui. parte da gravação. Luizito colocou... É assim mesmo que pronuncia seu nome, né? Me perdoa se estiver errado. Sim, eu tenho CNPJ. É a chave, gente. Bora acelerar. Tá certo? Olha só, eu vou deixar aqui no chat para vocês, ó, o arroba ellen.licitações. Quem não me segue, lá eu deixo alguns conteúdos para vocês sobre licitação, tá? E também deixo... sempre tem rios informativo, se sai alguma novidade sobre o mercado, né, sobre a questão, porque como a gente está em mudança de lei, então a gente tem várias informações diariamente, eu sempre deixo ali para vocês estarem seguindo, tá bom? Então segue lá, e eu tirei um print aqui, realmente, eu segui aí o que o Ivanildo colocou, ó, e aí eu vou deixar lá e vou colocar no grupo para vocês, tiver ali 15 comentários e curtidas, a gente já libera esse material aqui para vocês também, tá bom? Então, não esqueçam do desafio. Quem não tem o MEI aberto, a abrir hoje, porque amanhã, Ellen, o que você vai trazer amanhã de conteúdo para nós? Deixa eu mostrar vocês aqui, ó. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Compartilhando aqui. Espera aí. Foi o meu dedo que coisa, aí foi direto. Hã? Aí fui inscrever, aí foi direto, aí... Ah, tá, eu vi o B, né? Marcou aqui mesmo. Olha só, amanhã eu trago algumas informações para vocês quanto à mudança da nova lei. Eu vou trazer para vocês modalidades de licitação, MEI, ME e EPP. Vou trazer Antecipa Gov e Pronamp, a lei de licitações, documentos de habilitação e os primeiros passos para vocês entrarem no mercado de licitação. Fechou? Então, amanhã tem muita coisa. Tem mais. Amanhã tem ainda uns 30 slides aí para a gente falar sobre licitação, que é o que eu mais amo falar, viu, gente? Quem sentar comigo para tomar um suco, porque eu não bebo, né? Vai falar comigo sobre licitação, tá bom? Gente, muito obrigada por ter ficado aqui. Já são 9h15, quase 2 horas de aulas aí com vocês. Eu não sei, eu tenho uma aluna minha que fala assim, Ellen, você não é marqueteira. Eu não sou marqueteira, eu vou direto ao ponto. Eu não sei dar meia volta, eu sou muito objetiva. Então, é sobre isso. Quem perder 10 minutos vai perder conteúdo. Quem chega a dizer, não, vou ter que sair no finalzinho, vai perder conteúdo também, porque eu não sei enrolar. Eu acho que o nosso tempo é muito precioso e a gente precisa realmente trazer aquilo que agrega para todo mundo, né? Ninguém está aqui à toa, então, se está aqui é porque confia. E aí é sobre isso, tá certo? Muito obrigada a todos vocês e até amanhã. Eu espero vocês aqui. Tirar a foto agora, hein? Então, eu tirei o print aqui e vou colocar lá na rede social e vou jogar no grupo também para vocês, que aí fica mais fácil para vocês me localizarem a publicação. Tá bom? Tchau. Beijo. E até Obrigado, amanhã. boa noite, amanhã. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.